Olá, sou o Alfredo Soares Ferreira, dou-vos as boas-vindas à Rádio Transforma e ao meu programa Planeta Asimov, que iniciou no mês passado. Peço desde já aos nossos ouvintes que deixem um comentário, uma opinião, que deixem inclusivamente algumas questões que queiram colocar ao nosso trabalho e que deixem um gosto e partilhem nas vossas redes sociais. Eu hoje tenho comigo, neste segundo episódio do programa, o Viriato Sormanho Marques, para falarmos do tema Antropoceno. O Viriato Sormanho Marques é filósofo, professor catedrático da Universidade de Lisboa e ambientalista. É doutor em filosofia, com investigação sobre Kant e Nietzsche, modelos de federalismo, entre outros temas no âmbito da filosofia política, história das ideias, ou na Europa e política do ambiente. É cofundador do programa doutoral em alterações climáticas. Presidiu a Quercus e cofundou a Casa Comum da Humanidade, sendo também conselheiro especial da Fundação Oceano Azul. É membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia da Marinha. Representou Portugal em vários organismos internacionais, tendo publicado centenas de estudos e livros muito importantes como O Futuro Frágil, de 1998, e Portugal na Queda da Europa, de 2014, sendo distinguido em Portugal e no exterior do país. Tem desenvolvido uma imensa atividade de docente, investigador e conferencista nas áreas do ambiente, assuntos europeus e da filosofia política, com destaque particular para os fundamentos teóricos do federalismo. É conferencista habitual em diversas universidades portuguesas e estrangeiras e autor de um vasto conjunto de obras, algumas das quais traduzidas em várias línguas, em castelhano, inglês, alemão, francês, norueguês e mandarim. Viriato, bem-vindo à Rádio Transforma e ao meu programa, ao programa Planeta Asimov. E muito grato desde já pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Nas palavras do nosso convidado de hoje, e vou citá-lo, chegamos ao Antropoceno. 2 pontos. Como pensar a rota de colisão entre história e natureza? E então abro este segundo episódio do Planeta Asimov, lembrando que o autor que deu nome ao nosso programa, o Isaac Asimov, já alertava nos anos 80 para que estávamos a tornar a Terra angry, irritada, com o efeito de estufa e com o consumo desenfreado. Hoje falamos do Antropoceno como a era em que a humanidade se tornou uma força geológica dominante. Na tua visão, o termo Antropoceno ajuda-nos a esclarecer o caminho que nos trouxe até aqui, avisa-nos de uma catástrofe iminente, aponta-nos um caminho de resistência, guia-nos para a luta contra os responsáveis pela situação, como aliás tens referido nos teus escritos em conferências recentes, tudo isto e muito mais, mesmo sabendo que, e passo a citar uma afirmação tua, que o Antropoceno é uma escolha errada. Faz favor, Viriato. Muito obrigado, Alfredo, pelo convite, que queria também agradecer à Rádio Transforma, na tua pessoa, este convite, esta possibilidade de estar com os nossos ouvintes e com todos os espectadores. A pergunta, como todas as boas perguntas, tem já elementos fundamentais para a resposta. E evidentemente que o Antropoceno é um conceito polivalente, um conceito polissémico, que nos ajuda a pensar a realidade em que nos encontramos. Eu julgo que ele combina duas coisas, o Antropoceno. Combina, por um lado, os contributos de muitas décadas, eu diria mesmo de 200 anos ou mais, de investigação científica que estava dispersa e que, de certa forma, é compulsada e é articulada através deste conceito, mas também tem um segundo aspecto que me parece decisivo. É um conceito que consegue dar a ver, quase num sentido quase físico, não metafórico, dar a ver, ou seja, visualizar, mesmo para quem não se encontre, digamos assim, envolvido na investigação científica, no debate sobre estas questões, visualizar o ponto onde nos encontramos.
Porquê? Fundamentalmente porque o que o antropoceno nos permite ver é o encontro de duas temporalidades, de dois tempos que sempre estiveram separados. Se nós analisarmos, digamos, compulsarmos os últimos 3.000 anos de história através dos textos escritos da tradição, desde a tradição homérica até ao presente, já não falo no mundo oriental, que conheço menos, mas imagino que também a cultura chinesa também não destoará muito neste aspecto que vou referir. O que nós temos é uma consciência de que aquilo que os homens, os seres humanos fazem, a sua aventura neste planeta, está submetida a um regime de tempo, de temporalidade, que é o da brevidade, o da efemeridade. Enquanto que o tempo da Terra, e sobretudo agora que nós sabemos que a Terra tem uma temporalidade gigantesca de milhares de milhões de anos, 4,5 mil milhões de anos, é um tempo longo. É um tempo que não se, digamos assim, aparentemente não se conforma ou não coincide com o tempo da história que se mede em séculos, ou décadas mesmo, não é? Ora bem, o que é que este conceito nos permitiu perceber? Permitiu perceber que neste momento, ou seja, século XXI, e antes disso, claro, digamos que há dois proponentes. Este conceito foi proposto no ano 2000 por Paul Ehrlich, Paul Crutzen, perdão. O Paul Crutzen, que foi o Prémio Nobel da Química de 1995, e por Eugene Stormer, um biólogo. Portanto, temos aqui um químico e um biólogo que trouxeram, digamos assim, um contributo muito interessante, e o que eles nos dizem é que a partir de meados do século XVIII, ou seja, a partir do momento em que nós começámos, a Europa e depois o mundo, começámos a usar os combustíveis fósseis e começámos a ter uma velocidade enorme na tecnologia, na inovação tecnológica, nós começámos a deixar marcas significativas neste planeta. O que é uma marca significativa? Significa que mesmo que nós desaparecêssemos agora, o impacto da nossa ação, por exemplo, nos oceanos, na litosfera, na hidrosfera, na atmosfera e na criosfera, ou seja, nestes 5 grandes subsistemas do planeta Terra, vão ser sentidos não nos próximos séculos, não nos próximos milénios, mas no tempo longo dos milhões de anos. Não é? Portanto, esta foi a proposta que foi feita nessa altura, e como eu disse, não é uma proposta, digamos assim, especulativa, é uma proposta que se baseou em muita informação empírica, informação recolhida por centenas de cientistas, e isto é um aspecto que também me parece importante acrescentar, é que o antropoceno coincide também com a formação de uma espécie de aliança das ciências, que começou sensivelmente por volta dos anos 70 do século passado e tem-se vindo a consolidar. Estou a falar de milhares de cientistas, das ciências sociais e humanas, das ciências da natureza, temos historiadores, temos climatologistas, físicos, químicos, biólogos, e que têm trabalhado de forma mais ou menos articulada em torno do conceito de sistema Terra. Ou seja, em torno da ideia de que, em vez de estarmos a tentar perceber o nosso planeta através de caixinhas epistémicas, não é? De disciplinas científicas isoladas, que de alguma forma funcionam como feudos, não é? Como os cientistas como senhores feudais de áreas científicas. Não falando entre si, não cruzando informação entre si, nós só podemos perceber o que se passa no mundo se formos capazes de juntar, criar projetos interdisciplinares e juntar os saberes em torno de um objeto comum, que é um objeto integrador chamado Sistema Terra. Isto foi, digamos, uma enorme novidade. Eu diria mesmo, se quisermos,
temos aqui uma mudança paradigmática. O conceito de paradigma hoje é muito popular, mas é um conceito que tem uma origem na ciência, na filosofia das ciências, não é? É um conceito de 1962, do Thomas S. Kuhn, e ele estudou o conceito de paradigma científico nas ciências especializadas. Todos nós conhecemos, mesmo sem saber muito bem a fonte, a importância que teve a chamada Revolução Copernicana, não é? Ou seja, como nós, no século XVI, passámos de um modelo de visão do sistema solar e do universo, que era geocentrado, centrado na Terra, para um modelo aberto, e esse sistema, o nosso sistema centrado no Sol. Ora, no fundo, o que nós temos hoje é uma revolução paradigmática, não tanto nesta ou naquela ciência, pelo menos é a minha tese, mas uma revolução paradigmática na articulação das ciências. Quer dizer, ou seja, na tentativa de vencer uma espécie de maldição, que já tem mais de 200 anos, que é a separação entre as ciências explicativas, com métodos quantitativos, a física, a matemática, a química, as ciências da natureza, e depois as ciências compreensivas, aquilo que também nós podemos designar como designamos, como ciências sociais e humanas, que utilizam métodos qualitativos, que utilizam a língua natural, etc. Ora bem, o que é interessante é que na construção do conceito de antropoceno, nós temos contributos que vêm de todos os domínios. Por exemplo, há um conceito sobre o qual, aliás, eu e o Alfredo já falámos, não é? Fora do estúdio, que é o conceito de grande aceleração. Grande aceleração, exatamente. A grande aceleração corresponde a uma fase específica do antropoceno, ou seja, a grande aceleração começa... Estamos a falar dos anos 50 do século passado, não é? No fundo, Anos 50. Eu penso que nós os dois teremos nascido nos anos 50, eu nasci no final de 57, portanto, imagine, corresponde às nossas vidas, não é? A partir dos anos 50 nós temos, de facto, uma enorme aceleração. Todos os indicadores de produção económica, de emissões de gases de estufa, construção de barragens, uso de pesticidas, investimento estrangeiro, aumento do turismo, tudo isso aumenta exponencialmente com enormes impactos ambientais. Em vez de cuidar da natureza, estamos a estragá-la, não é? E quem chegou a esse conceito, ou seja, quem deu a informação para esse conceito foi um historiador da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, o John McNeill, que também faz parte destas equipas de cientistas que trabalham sobre a Terra. Aliás, Alfredo, é um aspecto muito interessante, de alguma forma, a ciência moderna começou com a Revolução Copernicana, não é? No fundo, a Europa criou a ciência moderna, que é uma ciência tecnocientífica, não é? Que busca a técnica, que busca a inovação técnica, começou através de um novo modelo do universo. Ou seja, nós começamos a fazer a ciência moderna, completamente diferente da ciência, por exemplo, grega, que era uma ciência teorética, contemplativa. Esta é uma ciência de aplicação prática, a olhar para o céu, a olhar para as estrelas. E nós, só praticamente, nos anos 70, com o fim do programa Apollo, o programa de exploração espacial e para a conquista, para a aterrissagem na Lua, não é? O programa americano, só nessa altura é que nós começámos a ver a formação destas ciências da Terra que dirigiram o seu olhar para aqui, para o aqui e agora, para o nosso planeta. É extraordinário, ou seja, isso aconteceu. Porquê? Aconteceu porque a situação em que nos encontramos hoje neste planeta, e nós temos em Portugal a experiência terrível do que está a ser, digamos, este inverno, não é? Com as sucessivas tempestades que estão a acontecer, mercê das alterações climáticas, já podemos estabelecer aqui uma relação de causalidade. Isso, no fundo, significa que neste momento nós temos de perceber onde é que estamos, não é? Nós partimos para o universo e agora temos de regressar ao ponto de partida que é o planeta, porque estamos, digamos assim, a pô-lo em perigo. E ao pô-lo em perigo, estamos a pôr em perigo a nossa civilização e a nossa própria civilização. Já que falas nisso, parece esquisito, não é?
como é que, com tanto avanço científico, tecnológico, nós parece que não somos capazes de responder com efetividade, com toda a urgência que merece, a Exato, estas catástrofes, como por exemplo esta, dos exato. sucessivos, ah, das sucessivas, das sucessivas tempestades, não é? Que até têm um Uhum, nome próprio, não é? Aliás, sempre tiveram, não exatamente, é? Então não conseguimos, não é? claro. Isto é esquisito, ou basta, por exemplo, neste caso concreto, dizer o governo é incompetente porque não consegue Pois. resolver nada? Não, essa Alfredo, como deverás calcular, é uma questão que, enfim, eu comecei a trabalhar nestes temas em 1976, já lá vão uns anos, não é? Pois. E sempre me fez essa pergunta, que é uma pergunta essencial, sempre me tem perseguido e eu não tenho pretensão de ter a resposta a essa questão. Claro. Agora, o que me parece é um pouco o seguinte, é que nós vivemos uma época de grande, digamos, exuberância tecnocientífica. Mas isso não significa que o poderio tecnocientífico coincida com a capacidade de gerir com moderação e com prudência esse poder. Da mesma forma que ter uma arma não significa que a pessoa que a tem a saiba usar, de acordo com normas de prudência, eu penso que o nosso poderio tecnocientífico encontra-se, digamos assim, com um defeito, eu diria, de programação, que é a de não ter dentro de si mecanismos de moderação. É como se Sim. estivéssemos embarcados num veículo que só tivesse mudanças de aceleração, não tivesse nem travão, nem ponto morto, não é? E muito menos marcha atrás, não é? Portanto, nós estamos numa viagem, efetivamente, em que existe um paradoxo, uma contradição enorme entre o grande poder de transformação plástica do mundo, a nossa capacidade de intervir no mundo é extraordinária, por isso estamos a deixar as tais marcas que podem durar milhões de anos, Claro, claro. e ao mesmo tempo uma espécie de atrofia da nossa capacidade de deliberação ética. Ou seja, Hum, uhum. aquela questão fundamental que é: eu posso fazer certas coisas, mas há uma pergunta fundamental: será que o poder fazer certas coisas me autoriza a fazê-las? Uhum. Ou será que eu tenho que fazer uma distinção fundamental entre o poder fazer algo e a questão de esse poder confere-me um direito e um dever de o fazer? Ou pelo contrário, eu devo ter a capacidade de discriminar entre aquilo que, podendo fazer, faço, e podendo Uhum. fazer, não faço, porque não devo e porque me limito a mim próprio. Não é? Eu penso que esse é um aspecto. Aliás, Questão veja-se. questão de poder e de saber exercer o poder, de certa forma. Exatamente, exatamente. Aliás, nós vemos um déficit imenso de um debate público sobre estas questões, não é? Claro. Portanto, digamos que há uma espécie de preconceito ou de, digamos assim, de crença não tematizada de que se podemos fazer, devemos fazer, não é? Independente. Uhum. Aliás, chegámos aqui onde estamos, porque nunca, desde o momento em que nós começámos com os combustíveis fósseis, até ao momento em que começámos, por exemplo, com os plásticos comerciais, até Uhum. ao momento em que estamos agora na inteligência artificial, nós nunca colocámos a questão fundamental, vamos fazer uma experiência, vamos dar um tempo de experimentação, vamos fazer uma avaliação dos efeitos, das consequências, dos impactos de um período experimental. Na Claro. verdade, nós, a partir do momento em que temos esse poder nas nossas mãos, colocamos-lo em marcha, não é? Em aplicação. Claro, claro, claro. Porquê? Porquê? Bom, por um lado, porque na verdade nós não temos a humanidade, não é? Quer dizer, ou seja, nós temos a humanidade efetivamente como uma espécie humana, mas nós não temos uma humanidade num sentido político, num sentido moral. Não temos. Uhum. Nós não Uhum. temos uma humanidade organizada, não Uhum. temos um sujeito coletivo. E o que temos é uma sociedade
fortemente dividida politicamente e economicamente e militarmente, não é? E, portanto, essa divisão, a falta de uma ordem internacional, cria uma situação de corrida, de competição com muito poucas regras, ou nenhumas regras. Veja-se o que está a acontecer com a inteligência artificial. Eu vou aproveitar essa tua deixa Sim, para, aliás, tu nas tuas intervenções costumas sublinhar que o antropoceno não é apenas uma crise climática, mas é uma malha complexa de riscos existenciais. Por exemplo, ficaste agora, o colapso sim. ambiental, a guerra nuclear, singularidade tecnológica hostil, novas pandemias. A pergunta que eu te faço é, o melhor é uma dupla pergunta. O que é que une todos estes perigos numa mesma época e se, nesse sentido, estamos perante um desastre iminente, seguindo a tal utopia técnico-científica com base no utilitarismo puro e duro? Exato. Bom, eu talvez começasse pelo fim, ou seja, Claro. o futuro é um objeto muito complexo, não é? Para já, porque não aconteceu ainda, não é? E as causalidades do futuro são múltiplas. O futuro é um tecido muito delicado, em que um nó que é dado ou que não é dado pode, digamos, decidir tudo, não é? E, portanto, felizmente, eu diria, o futuro é, de facto, um livro em aberto, um livro que está por escrever. E isso é o principal fator de esperança que nós temos. Ou seja, o futuro, por muito ameaçador que seja, comporta 3 elementos, digamos assim. 3 elementos que, por exemplo, o passado não comporta. Não é? O passado já aconteceu. Aquilo que nós podemos exercer sobre o passado é um exercício de conhecimento. E há muitas ciências, nomeadamente a história, não é? Mas não só, que trabalham sobre o conhecimento do passado. Mas, quando estamos a falar do presente e do futuro, nós temos também duas dimensões que não existem em relação ao passado. Temos uma dimensão de desconhecido, ou seja, e mesmo o desconhecido é duplo, porque existe aquele desconhecido que nós sabemos que o é, quer dizer, quando alguém numa determinada ciência, por exemplo, quando o Mendeleev fez a sua famosa tabela dos elementos, não é? Ele se conhecia alguns, mas sabia que existiam alguns que ele não sabia ainda, não é? Portanto, era um desconhecido conhecido. Espaço sem branco, não é? Exatamente. Tem um ponto de interrogação, mas a gente sabe onde é que o ponto de interrogação está, não é? Agora, existe um desconhecido que é absoluto, que é o da ignorância. É tão desconhecido que nós nem sequer sabemos como procurá-lo. É? Temos que estar atentos. Ou seja, quando estamos aqui a conversar, eu digo, há um desconhecido absoluto. De alguma forma, ao dizer isto, eu já estou a aproximar-me de uma coisa que não conheço. Porque estou à espera que ela possa despontar, não é? E depois temos ainda, então, uma outra dimensão que não existe em relação ao passado. O passado está fechado, o passado está concluído, nós podemos interpretá-lo de formas diferentes, mas o Júlio César, já foi assassinado e não vai ressuscitar, não é? A Segunda Guerra Mundial já foi travada e não há hipótese de voltar a 39 e de não fazer a guerra, não é? Mas o futuro tem uma dimensão de ação. Ou seja, o futuro convoca a nossa ação. Esta nossa humilde conversa aqui na Rádio Transforma é uma conversa sobre o futuro. As palavras que estamos aqui, os pensamentos que estamos a partilhar com quem nos vê e ouve, estão, digamos, a influenciar o modo de pensar de, esperemos, milhares de pessoas que estão a refletir connosco sobre estes problemas, e eles são sujeitos do futuro. Nas suas decisões, na forma como vão atuar, como atores históricos, sociais, que todos nós somos. Por isso é que é muito importante, em vez de dar falsas esperanças, insistir numa questão fundamental, que é esta, o futuro está em aberto para a nossa ação, o futuro está em aberto para o desconhecido,
e o futuro está em aberto para aquilo que nós, sobre o que conhecemos, podemos retirar para a nossa ação. É isto que é, digamos, o fundamental. Por isso, digamos, um dos aspectos que, na minha opinião, é mais perigoso no nosso tempo é uma poderosa indústria que existe, que procura justamente o quê? Procura atuar na esfera do conhecimento. Procura desdramatizar aquilo que conhecemos. Ou seja, nós conhecemos, com muita solidez, que há um conjunto de riscos existenciais que estão em marcha. Nós conhecemos que existe um risco ambiental, climático e gigantesco, que não espera por nós, não é? Portanto, nós nos últimos anos deixámos de nos preocupar com esta questão. A guerra... Há muita hipocrisia também sobre isso, não é? Claro, muita hipocrisia, não é? Muita hipocrisia. Eu chamo-lhe a isto uma indústria do otimismo, não é? O otimismo como soporífero, não é? Como droga leve, não é? Mas com consequências perversas, não é? Porque se todos nós olhamos para uma... É como um doente que tem um diagnóstico muito perigoso e que, de repente, vai a um médico alternativo, por exemplo, e que lhe diz: não, afinal de contas, se fizer uma dieta resolve o seu assunto, não é? Evidentemente que a doença desenvolve-se e esse doente provavelmente morrerá. Portanto, nós temos que ter muito cuidado contra essa indústria do otimismo. É muito mais perigosa do que, por exemplo, os negacionistas. Por exemplo, o presidente Trump, que tem um modelo de comportamento que eu chamo de brutalismo, não é? Sem ofensa aos arquitetos do brutalismo, não é? Exatamente. Digamos, tem a sua eficácia, do ponto de vista público a nível global, é mínima a esse nível. Ou seja, é tão absurdo dizer que não existem alterações climáticas quando, mesmo nos Estados Unidos, todos os anos há milhares de vítimas e milhares de milhões de euros, de dólares de prejuízo. Agora, por exemplo, já poucas pessoas sabem que os Estados Unidos, desde 1997, sabotam todo e qualquer esforço de diplomacia climática. E foi no tempo do presidente Clinton. Foi o Senado americano, em 97, o Senado americano aprovou uma moção com 95 votos. Há 100 senadores, 95 estavam presentes e 0 estavam fora, não é? E os outros 5 estavam fora. 10 de julho de 97, que há uma moção do Senado que proíbe que os Estados Unidos entrem num acordo internacional de redução das emissões. E isso é o que explica porque é que nem o Clinton, nem o Bush, nem o Obama, não é? Apesar de muitas palavras doces sobre as alterações climáticas e de preocupação, o Obama é um verdadeiro ator, não é? A tal hipocrisia, não é? Hipocrisia absoluta, não é? E no fundo, à partida, os Estados Unidos nunca iriam fazer nada a nível das políticas públicas, porque o Senado, que é a Câmara Alta do Congresso, é responsável pela política internacional, ou seja, o Presidente assina um tratado. Mas esse tratado, para entrar em vigor, tem que ter o sim do Senado. Sim, claro. E é por isso, só mais um minuto sobre isso, porque é importante. Eu sempre fui contra o Acordo de Paris, sempre. Sempre disse que é uma farsa completa, não é? Porquê que é uma farsa completa? Porque aquilo não é um protocolo de uma convenção. O protocolo de Kyoto, que funcionou mal, era um protocolo, era uma lei internacional. Porque os países tinham objetivos, os países industrializados tinham objetivos, metas de redução, pagariam penalizações se não cumprissem. O Acordo de Paris é um clube de boas vontades. Exatamente. Toda a gente está lá, apresenta objetivos de redução. Se cumprir, cumpriu, muito obrigado. Se não cumprir, não lhe acontece nada, não é? Portanto, isto é tão hipócrita
que o Senado americano, quando o Obama aprovou o Acordo de Paris, o Senado americano nem sequer votou. Olhou para aquilo e disse, mas isto aqui é uma coisa que não precisa de ser votado. Isto não nos dá obrigações nenhumas, isto não vai ter nenhum impacto na economia americana, portanto, deixa lá o homem. Exatamente. Esta coisa, não é? Ele enganou-nos a todos, não é? Mas também houve muita gente muita gente também se deixou enganar a União Europeia. Aliás, a União Europeia É um exemplo. a União Europeia hoje em dia parece a virgem mais antiga à face do planeta, não é? Portanto, nós continuamos, temos a Europa, enfim, considerando o Homero, nós temos 2.800 anos de história, mas continuamos virginais. Aliás, o que aconteceu agora em Davos, com aquelas declarações sobre os aliados dos Estados Unidos sentirem-se enganados, não é? Mostra, efetivamente, que se calhar estamos já numa espécie de terceira ou uma virgindade quaternária, provavelmente, não é? Já não é inicial. É verdade. Vamos passar ao sistema económico. Tu tens dito em várias ocasiões, intervenções, que se não mudarmos este sistema económico, não seremos capazes de enfrentar as crises ambiental e climática. No contexto do antropoceno, como vês a tensão entre a necessidade de uma transição profunda para lá de ilusões verdes, superficiais, e as resistências do modelo que permeia constantemente o crescimento ilimitado e a externalização de custos para o planeta, para as gerações futuras. E já agora, qual é o papel da classe trabalhadora no meio disto tudo, a quem sempre foi negado e ainda é o controle dos meios de produção? Bom, na verdade, vou citar o Kenneth Boulding, um economista americano, Quaker, um homem, um pacifista, que é o pai da economia ecológica. Ele escreveu um ensaio em 67, a próxima, traduzindo para português, a economia da próxima nave espacial Terra, no fundo, chamando a atenção para o facto de que o planeta funciona como um sistema fechado e aplicam-se, portanto, os princípios da termodinâmica, ou seja, da entropia, não é? Da entropia. E ele dizia uma coisa que vai, digamos, ao coração da pergunta que o Alfredo me fez, e que é o seguinte: só há dois tipos de pessoas que acreditam que é possível, num planeta como a Terra, um sistema fechado, ou um sistema maioritariamente fechado, prosseguir um crescimento, uma economia de crescimento ilimitado e infinito. Ou seja, uma economia de crescimento significa o quê? Significa uma economia em que nós transformamos as matérias-primas e a energia em produtos que depois se tornam em ruído, não é? Tornam-se, no fundo, em lixo, em entropia. Ele dizia, só há dois tipos de pessoas. A primeira são os loucos. Só uma pessoa fora da sua razão é que acredita numa coisa destas. E a outra são os economistas profissionais. Exatamente. Portanto, ele era economista, portanto, eu estou a citá-lo, porque não quero ofender ninguém, como é óbvio, não é? Numa profissão. Mas ele era um economista e dos bons, não é? E ele dizia isto. Ora bem, como é que nós podemos esperar que uma economia que continua permanentemente, com uma diferença hoje em dia, não é? Em 2026, nós temos economias capitalistas em todo o mundo, não é? Na China, o único comunista que existe é o Partido Comunista, digamos, o governo, não é? É um governo do Partido Comunista, que certamente também explica algumas diferenças das políticas chinesas em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, não é? Mas a lógica do crescimento é uma lógica hoje em dia universal. Nós perdemos, não é? Com o fim da União Soviética e depois com uma economia capitalista global, não é? Que se criou. Ainda por cima, no Ocidente, a economista que temos é uma economia extrema, uma economia radical, neoliberal, não é? Uma economia que persegue pura e simplesmente a produção do lucro. Eu lembro-me, por exemplo, de um indicador que me parece importante para perceber o que é que eu quero dizer com isto. Quando nós, portugueses, negociámos, o governo português, a entrada da zona euro,
e a zona euro, a economia do euro, é a mais neoliberal do mundo, na minha opinião, muito mais que a dos Estados Unidos, foram definidas algumas condições para os países entrarem na zona euro. E essas condições eram todas macroeconómicas, macrofinanceiras. Era o grau, o nível da inflação, portanto, uma inflação não superior a 2%, portanto, a 2%, o déficit orçamental não ser superior a 3%, controlado, não é? E a dívida pública não ser superior a 60% do PIB. Exatamente. Ora, era possível um país ter um grau de pobreza de 50%, não é? Ter um desemprego de 25%, se tivesse estes indicadores, podia entrar no euro. Não é? Portanto, mesmo na Europa, na União, que tanto se vangloria dos direitos humanos, dos valores europeus, nós temos uma visão absolutamente radical, extremista, de um capitalismo financeiro, crescimentista, extrativista. Rentista. Rentista, não é? Portanto, nós temos que fazer alguma coisa. Se quisermos sobreviver, nós temos que fazer alguma coisa com a nossa economia, não é? Portanto, isso é, digamos, um aspecto que me parece importante. A questão dos trabalhadores. Eu julgo que o que está a acontecer, já agora uma outra coisa também. A última vez que eu ouvi falar a sério de luta de classes, não é? O conceito marxista da luta de classes, foi a um grande oligarca americano, o Warren Buffett. Warren Buffett, em 2012, escreveu, e depois isso foi escrito, que, bom, já ninguém fala em luta de classes, mas o que é certo é que nós estamos a ganhar essa luta de classes. Exatamente. Nós, claro que nós, claro, é a pequena oligarquia que domina hoje o mundo. Não é? Hoje o mundo é governado talvez por uma centena de pessoas. Não é? E nenhuma delas, atenção, o que é importante aqui, e nenhuma delas, nenhum político tem, com exceção talvez dos líderes da China e da Rússia, nenhuma delas tem um lugar permanente nessa centena de homens, e são homens, que governam o mundo. Porque a maior parte deles são gestores de bancos de fundos de investimento, são grandes oligarcas da tecnologia, muitos são americanos, mas também há indianos, chineses e tudo isso, não é? Portanto, e são esses... Dominam a comunicação também, que é uma coisa muito importante, não é? Sim. Dominam completamente a comunicação. Claro. Eu diria, o sistema de poder no mundo tem uma primeira camada que até, parcialmente até é invisível, que é o poder económico ou financeiro. Sobretudo o financeiro, que é, digamos, o aglutinador de tudo isso. E há muita gente, de facto, faz parte dessa primeira camada que nem sequer é, digamos, conhecida, ou seja, que faz questão de manter a sua vida privada, não é? Não mostra a cara, não expõe a família, não é? Nem todos são o Elon Musk. O Elon Musk faz parte dessa camada, mas nem todos são exibicionistas como ele, não é? Depois nós temos um conjunto de pessoal, digamos, supletivo, rotativo, que são os governantes. E hoje em dia não é possível ter responsabilidades governamentais, eu diria, em 90% dos casos não é possível chegar à posição de primeiro-ministro ou presidente sem ter o aval dessa primeira camada do topo do sistema mundial. Não é possível. É a melhor definição de peça ou de burocrata, não é? Exatamente. É o burocrata, não é? É o burocrata, não é? Digamos, alguém que, de alguma forma, colocou a sua carreira pessoal ao serviço dos interesses mais poderosos. E esse é o caminho mais simples para chegar a uma posição de poder. Aliás, se nós olharmos para a Europa, por exemplo, nós vemos o Friedrich Merz, o chanceler alemão Friedrich Merz. Ele vem da BlackRock. A BlackRock é uma das principais associações, aquilo não é só uma empresa, aquilo é uma associação, e não é virtuosa, não é? A nível global. Nada. Ela tem, desde o armamento até aos terrenos agrícolas,
à imprensa, tem tudo, tem tudo. E ele veio, digamos assim, com uma comissão de serviço que foi a de governar a Alemanha. O Macron, não é? O saltitante Macron, não é? Que é uma criatura que nunca se sabe se pensa à tarde o mesmo que pensou ao tomar o pequeno almoço. Ele vem da banca de investimento também, não é? Portanto, o senhor Starmer, uma figura também peculiar, é um advogado dos negócios, um advogado dos grandes interesses económico-financeiros. Portanto, e podia multiplicar os exemplos de gente que vem ao serviço, não é? Eles, no fundo, têm uma dupla dependência. Por um lado, dependem, evidentemente, para serem eleitos, do voto que o cidadão comum, na sua boa-fé, deposita na urna, mas depois, para se manterem, depende, digamos, do apoio e do financiamento, não é? A todos os níveis, dos seus clientes, não é? No fundo, tratam-se de clientes, não é? Essa deixa é uma boa deixa para a última questão que eu te ia pôr. Há aqui algo preocupante, porque tu escreveste há pouco tempo: já não vivo no planeta onde cresci, onde nasci, perdão. O planeta Terra onde nasci já não existe. O que eu pergunto é, como é que estamos a tratar o legado da modernidade, da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, de filósofos como Spinoza, o Bacon, o Rousseau, o Voltaire, Galileu, Descartes? Será que a modernidade passou mesmo ao estado líquido, como defende Zygmunt Bauman? E, finalmente, se nos resta alguma esperança, num tempo onde identificas uma coisa que é muito significativa, que é o triângulo da modernidade, onde os lados são a tecnociência, a economia de mercado e o Estado soberano. Exato. Alfredo, eu vou tentar fazer aqui um exercício de condensação de uma resposta, porque a pergunta é excelente e muitas vezes, quando as perguntas não correm bem, não é por causa de quem faz a pergunta, é por causa de quem responde, não é? Vamos tentar ver se conseguimos evitar isso. Bem, a primeira coisa que me parece extremamente importante é o seguinte: nós temos, na verdade, vivemos numa época de grande responsabilidade. E penso que isso é de tal maneira que, quando nós chegamos à conclusão disso, ou seja, quando nós percebemos que as gerações que neste momento estão à superfície deste planeta, estão a tomar decisões, têm uma responsabilidade não só sobre o futuro, mas também sobre o passado. Estou a basear na tua pergunta, não é? Ou seja, nós temos um capital de memória extraordinário, não é? Nós temos não só as dezenas de milhares de anos do Homo sapiens, não é? Mas temos milhares de anos de história documentada, escrita, das pirâmides do Egito, ao Homero, enfim, a tudo aquilo, aos nossos museus, tudo isso. Portanto, nós temos também uma responsabilidade pela preservação dessa memória. Se porventura nós tivéssemos um colapso, fosse ele ambiental e climático, fosse ele uma guerra nuclear, fosse ele uma espécie de implosão da inteligência artificial, quer dizer, que nos dominasse e que nos liquidasse, digamos assim, como espécie, desaparecia completamente não só a humanidade, mas a memória da humanidade, não é? Bom, e para haver memória da humanidade também tem que haver humanos, não é? Ou tem que haver interlocutores, não é? Como, em princípio, não será muito viável que isso aconteça, na medida em que sabemos hoje que as probabilidades de existência de vida inteligente são muito menores do que pensávamos no passado, pelo menos na galáxia, não é? Portanto, isso é uma responsabilidade gigantesca. O que é que está, no fundo, em causa? Eu penso que o que está em causa é uma corrida entre dois elementos da condição humana. Ou seja, duas características que nós encontramos em todos nós, independentemente da cultura,
independentemente do período histórico em que tenha vivido. Ou seja, os seres humanos têm uma vontade de viver, nós fazemos coisas muito extremas para sobrevivermos, nós sabemos como é enorme a nossa capacidade de autopreservação. Não é? Claro. Isso é esperança, não é? É esperança. Exatamente. É esperança. Mas ao mesmo tempo nós também temos uma coisa que foi o filósofo Nietzsche, foi, digamos, aquele que viu com mais clareza. Nós ao mesmo tempo temos uma enorme vontade de poder. E nós temos, hoje em dia, uma luta entre a vontade de poder e a vontade de viver. E simplesmente isso está tudo muito misturado, muito confundido, não é? Porquê? Porque as pessoas, a vontade, claro, quem neste momento controla, digamos assim, controla, isto é, tem um papel mais importante na marcha para o futuro, isto é um aspecto que me parece importante. Eu não tenho uma visão, digamos assim, de uma ilusão de controle. Quando eu há pouco referi que nós temos uma elite que domina o planeta, eu não estou a dizer que essa elite saiba o que vai acontecer ou sequer saiba as consequências do que está a fazer. Ela domina, mas não domina com clarividência, não é? Nem, aliás, a prova disso, Pelo contrário. a prova disso é que, sem exceção, nessa centena de pessoas que controlam, digamos, os grandes mecanismos económicos e políticos do mundo, sem exceção, essas pessoas têm abrigos para o que chamam de great event, ou seja, para quando existir a grande calamidade, que elas já desistiram de evitar, não é? Têm, digamos, uma tentativa de solução para si e para a sua família, não é? Portanto, se eles controlassem, com certeza que tentariam evitar essa situação. Eles não controlam, não é? No fundo, o que eles fazem, essencialmente, é o seguinte: eles maximizam a sua vontade de continuarem no poder de um sistema que é autodestrutivo e que eles sabem que não conseguem infletir o rumo, procuram encontrar uma solução para si, uma solução que muitos deles sabem que é ilusória, e deixam a perder o desejo, a vontade de viver, a vontade de autopreservação do resto da humanidade. Agora, o problema central aqui é que esta dicotomia é uma dicotomia que não se vê como nós vemos um anúncio na televisão ou como vemos uma árvore na rua, no outro lado da rua ou na floresta, não é? Quer dizer, tudo isto está profundamente confundido, não é? Tudo isto está profundamente confundido, porque todos nós, digamos assim, existe também uma espécie de noosfera, uma esfera do espírito, que não tem o sentido que o Teilhard de Chardin lhe dava, mas tem o sentido que é uma esfera comunicacional, uma esfera de construção de narrativas, uma esfera de divertissement, ou seja, uma esfera mediática. E quando eu digo mediática, estou a falar de tudo aquilo que tem a ver com comunicação, transmissão de informação, etc., não é? Sociedade de espetáculo, não é? Exatamente. Que torna os aspectos nítidos em aspectos confusos, não é? Que impede a clarividência, que provoca efeitos de dissimulação, não é? Portanto, eu diria que o futuro vai ser decidido entre aqueles, sejam eles trabalhadores, classe média. Aliás, há uma tendência neste momento muito grande para uma proletarização da classe média, não é? Portanto, vamos ver isso nos próximos anos. Claro. Quando a inteligência artificial começar a destruir empregos a uma velocidade muito superior à capacidade que vai ter de criar novos empregos, porque essa é a questão. Claro. Não é? As pessoas, enfim, que pensam pouco, não é? Dizem, mas sempre aconteceu, a Revolução Industrial destruiu empregos, mas criou muitos empregos. O problema fundamental aqui é a velocidade. A velocidade. A inteligência artificial já está a destruir empregos antes mesmo de estar implementada em plena força, não é? Portanto, quer dizer,
nós temos aqui um fenómeno de proletarização muito grande, que começa já a sentir-se na desigualdade. A desigualdade cresceu imenso na Europa. Mesmo na Europa social-democrata, escandinava, nós temos a desigualdade a espreitar, não é? Nós temos a desigualdade nos Estados Unidos de forma espetacular nos últimos 40 anos. E, portanto, o futuro vai decidir-se entre a capacidade de fazer alianças entre todos aqueles para quem este modelo de civilização e de economia está já a causar sofrimento, sofrimento ambiental, sofrimento social, sofrimento psicológico, não é? Desesperança. Desespero, desesperança, não é? E depois temos uma estratégia de pôr os fracos uns contra os outros, os oprimidos uns contra os outros, os deserdados uns contra os outros, não é? Nós temos gente especializada em pôr os pobres a lutarem contra os pobres, as vítimas contra as vítimas, os explorados contra os explorados, não é? E, do outro lado, aqueles que são capazes de colocar a sua vontade de viver à frente da sua vontade de poderio, da sua vontade de poder. Não é? Eu penso que isto é um rearranjo diferente daquele que no século XIX, com o Marx, com a luta de classes, com os sindicatos, com os partidos políticos, se constituiu. Mas a noção, digamos, de organização coletiva é fundamental, não é? E há muita coisa que puxa as pessoas para o individualismo. Nós temos o Byung-Chul Han, que é um escritor de língua alemã, mas que é sul-coreano e que trabalha na Alemanha. O Byung-Chul Han tem trabalhado muito sobre esta questão de uma espécie de mitologia individualista. Hoje em dia, mesmo o assalariado considera-se um empresário a título individual. Portanto, e esse individualismo impede o quê? Impede o associativismo, impede a organização coletiva, impede, digamos assim, a confiança uns nos outros, não é? Mas, muito bem. Estamos... Só para terminar, desculpa, deixa, Adriano. Eu penso que nós temos de tentar lutar por uma verdadeira cooperação compulsória, não é? Uma cooperação, quer a nível social, quer a nível internacional. Precisamos de um direito internacional que identifique as 2 ou 3 zonas fundamentais em que todos os Estados têm de cooperar, porque se nós não cooperarmos com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que, até do ponto de vista, por exemplo, internacional, foram nossos inimigos, ou podem ser nossos inimigos, nós acabaremos por sucumbir todos, não é? Por sucumbir todos. Em nenhum dos domínios existe a possibilidade de alguém ficar no alto da montanha enquanto o resto do mundo se afunda, não é? À volta, exatamente. Isso está fora de questão. Esta conversa é espetacular. Nós estaríamos aqui muito mais tempo, mas eu gosto sempre de terminar com poesia. Lá está, elevar um bocadinho a esperança também. E lembro-me sempre do que estava em questão, por exemplo, na altura do Baudelaire, em 1857, quando ele escreveu As Flores do Mal, a ideia do progresso que aliena, que transforma o ser humano em espectador de si próprio, e ele conseguia capturar em Paris, na época da transformação radical, e ver a beleza naquilo que era feio, decadente e proibido. E eu descobri uma autora daqui do Porto, que publicou em 2019 um livro que se chama Alegria para o Fim do Mundo, é só a ironia, onde existe um poema especial sobre o antropoceno, da qual eu vou citar apenas alguns versos. Muito bem. Então ela diz assim: é um pouco obsceno escrever livros nos dias que correm. O mundo não aguenta a narração de mais nada. Ouviram a história da mulher que viveu 2 anos sem fazer lixo? Já à cabeça, como as ruas dos trópicos no fim da festa, é um cenário pós-apocalíptico. A luz e o silêncio apartam-se do chão como uma alma a decidir. O que é que tens a dizer sobre isso, assim, muito rapidamente, sobre este... Não sei se conhecias este não conhecia. Há muito pouco tempo.
E a autora? Vou procurar com certeza. Bom, talvez os dois comentários. O primeiro é chamar a atenção para a importância que tem a expressão artística. A expressão artística é uma das fontes de conhecimento fundamentais, porque a arte é, se quisermos, seja a pintura, seja a escultura, seja a poesia, seja o romance, a arte é uma forma de olhar para a realidade com coragem, não é? Nas Flores do Mal, um efeito transformador, tem um efeito transformador, porque nos dá a ver aquilo que o nosso preconceito e a nossa vontade de nos defendermos, quer dizer, de não sermos agredidos pela realidade, muitas vezes nós olhamos para o lado. A arte ajuda-nos a olhar. Aliás, o ano passado, um museu em França, do Quai d'Orsay, o Museu d'Orsay, fez uma exposição, que tem também um livro, que é a exposição de 100 objetos, 100 obras de arte, que entre 1848 e 1914 falam, direto ou indiretamente, do clima e da crise climática e das alterações climáticas. Uma coisa muito interessante. Esse é um aspecto que me parece que é o poder de verdade, não é? Há aqui uma questão fundamental que é só podemos construir alguma coisa na vida em cima da verdade. E nós temos muitos mecanismos para disfarçar a verdade, não é? Para tropeçar na verdade, mas depois seguir o nosso caminho. Quer dizer, a verdade é aquilo que nos obriga a pensar como é que vamos viver a seguir, não é? Nós encontramos poucas vezes na vida com a verdade, mas quando nos encontramos, mudamos a nossa vida, não é? Portanto, e a arte é extremamente importante para conseguir digamos assim, despertar-nos para, enfim, para o agir, não é? Para o agir com os outros na criação de um mundo onde as gerações possam continuar a história, gerações atuais e futuras possam continuar a história humana. Viriato, foi um grato prazer ter-te aqui, agradeço-te imenso. Eu que agradeço. A rádio agradece-te o teu contributo e a tua disponibilidade em partilhar muita coisa connosco. Foi um grato prazer, um grande abraço para ti e muito obrigado. Tá. Deixo e renovo aos nossos ouvintes a ideia de que deixem um comentário, coloquem questões, permitam, inclusivamente, esta discussão coletiva que pode nascer daqui, coloquem um gosto e partilhem nas vossas redes sociais. E nós aqui estaremos. Para o mês que vem teremos o 3º episódio do Planeta Asimov para falar exatamente uma coisa que falamos aqui hoje, afloramos, a inteligência artificial. Muito obrigado a todos. Tá.